Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu quero mais uma vez lhes desejar um feliz ano de 2022, pleno de saúde, repleto de realizações, de muitas glórias para nós rubro-negros também, porque ficamos carentes das mesmas no ano de 2021. Meus amigos, como eu havia dito a vocês, nós vamos retomar as nossas lives a partir de amanhã, domingo, 18 horas, a nossa live tradicional aqui no canal. Mas a verdade é que eu percebi a necessidade de gravar esse vídeo em função de alguns reforços e alguns nomes que estão sendo ventilados no mercado e que, no meu entendimento, para posições realmente as quais nós estejamos carentes, ainda que eu não ouvi falar nenhum nome sobre a principal nevralgia da nossa equipe, que é a zaga. Paulo Souza vem aí, eu quero repetir para vocês, ele gosta de jogar com 3 zagueiros, nós não temos nenhum zagueiro que possa jogar de maneira não intermitente, como é o caso do Davi Luiz, do Rodrigo Caio, como é o caso também dos dois outros zagueiros que, como vocês sabem, adoram entregar o ouro para o adversário, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Então ainda não vi por parte dos jornalistas, aqueles companheiros que gostam de dar o furo, nenhuma ventilação sobre qualquer nome para a zaga. Mas algumas realmente me chamaram a atenção e eu quero aqui discutir com vocês, principalmente a da função de goleiro. O Flamengo, meus amigos, já há muito tempo, eu acredito que desde que o Bruno tenha saído do Flamengo, em função daquela impropriedade a qual foi acusado, eu não consegui ainda ver um goleiro, nesses anos todos, eu tenho entendido, interpretado, que qualquer goleiro que tenha assumido a nossa meta tenha realmente sido um bom goleiro. Tivemos ali o Felipe com algumas boas atuações, mas também muito contestado pela torcida, tomava realmente alguns fáceis. Depois teve o Paulo Vitor, esse aí não dá nem para falar, aí Muralha apareceu por ali, aquele Thiago que entregou a bola no pé do De Arrascaeta naquela decisão da Copa do Brasil de 2017. E aí, meus amigos, veio o companheiro Diego Alves para o Flamengo como aquele goleiro que realmente seria a esperança de dias melhores da nossa parte. Infelizmente, no meu entendimento, isso nunca aconteceu. Eu sei que eu já falei sobre isso por reiteradas vezes, eu sei que é um assunto que gera muita controvérsia, eu não tenho nenhuma dúvida, e aí eu quero que você ponha a sua opinião, e eu não tenho dúvida que realmente o Diego Alves é, eu diria, um jogador que suscita o debate, porque uma parte da torcida gosta muito dele, no meu entendimento, inexplicavelmente, mas uma outra parte, como eu não diria deteste o Diego Alves, ainda que alguns gols que ele tome realmente me façam me enervar muito, mas eu diria que eu tenho assim alguma aversão por ele e eu gostaria muito, em função dos fatos, que o Diego Alves esse ano fosse substituído. Nós temos ali o Neneca, que para mim é o melhor goleiro do Brasil. Neneca, para mim, é o jogador que tem mais potencial no Flamengo, que tenha sido advindo da base na atual conjuntura, para poder lograr sucesso no time principal. Uma pena que, quando teve aquela oportunidade contra o Palmeiras e fechou o gol ano passado, vocês se recordam, quando o Flamengo estava completamente depauperado, o Flamengo completamente mutilado pela pandemia, Neneca saiu-se muito bem e fez uma sequência de jogos realmente espetaculares. Infelizmente, em função não de um erro, em função de uma irresponsabilidade, ele teve que ser sacado do time
e ficou 9 meses punido. Engraçado, né? Só um parêntese aqui, com o belga não aconteceu isso. O belga entrega o ouro lá de maneira vergonhosa, mas quando ele vai jogar contra o Ceará aqui, era titular, e não somente titular, como a torcida, a maior parte dela que estava ali no Maracanã, impulsionada, obviamente, por argumentações persuasivas, tentando atenuar o que aconteceu. A pior jogada da história do Flamengo, o companheiro belga estava lá no campo com cartazes, enfim. Mas o Neneca foi punido, estranho isso, não é? Porque o Neneca vai punido por 9 meses. O belga ganha cartazes, flores, ganha homenagens. O belga é vitimizado. E nós que estávamos criticando, endemonizados. Que paradoxo, né? O cara entrega ali o principal gol da história do Flamengo. Nós perdemos a partida numa final de Libertadores, o cara é endeusado. Como é que pode? E o Neneca, meus amigos, que também falhou capitalmente, eu não tenho dúvida disso. Eu acho até que aquela eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil do ano passado, ainda que nós não estivéssemos jogando nada, tem ali, claro, o DNA dele, principal dele, ele ali falhou, foi irresponsável naquela jogada, mas ele é punido por 8 meses. E o belga não. O belga é homenageado. Bom, isso foi um parênteses para lhes dizer o seguinte: o Neneca, para mim, tem muito potencial e voltou a mostrar isso quando o Diego Alves se machucou. Vocês se recordam que eu estava, inclusive, pedindo ao treinador, eu estava ali manifestando a minha opinião de que o Neneca tinha que ter sido titular ali na final da Copa do Brasil, sem nenhum erro, sem nenhum medo. Aliás, eu tanto barrei nas minhas escalações o Diego Alves como o belga também. Vocês se recordam disso. E o Diego Alves falhou ali naquele gol do Veiga, a bola passa por baixo dele, enfim. Eu queria muito que o Neneca tivesse continuado, como eu quero que o Neneca tenha espaço esse ano no time do Flamengo, porque alguém precisa ter espaço ali no time do Flamengo, senão nós vamos tomar aqueles gols por baixo, né? Aqueles gols ali que o companheiro que parece que tem o braço curto ali, motorista de Kombi ali, sempre tomando gols, e para mim o Neneca é esse goleiro. Mas essa semana ventilaram, aliás já estão falando isso há algum tempo, jornalistas lá da Espanha comentando sobre o interesse que o Flamengo tem no goleiro Neto. Neto que foi reserva do Barcelona durante muito tempo, fez boas atuações, mas no meu entendimento é um goleiro experiente, um goleiro que já jogou partidas muito importantes contra jogadores muito bons, é um goleiro realmente que tem uma musculatura moral maior do que a do Neneca, principalmente porque a torcida do Flamengo, grande parte dela não perdoa o que aconteceu, tem preconceito realmente contra o Neneca, mas preconceito naturalmente esportivo contra o Neneca. Mas o Neto, para mim, meus amigos, seria um bom reforço, mas ele não tem nenhuma diferença para o Diego Alves. Um goleiro que nunca se destacou muito lá na Europa, está lá no Barcelona para cumprir a função de goleiro reserva, sempre foi, mas nunca se destacou, tal como o Diego Alves também, que andou pegando pênaltis, enfim, lá na Europa, pegou do Cristiano Ronaldo, pegou do Messi, ele se notabilizou por isso. Mas a verdade, meus amigos, é que não é aquele grandíssimo goleiro. Também não é. Para mim, ele é o Diego Alves mais jovem. E eu queria realmente que investisse no Neneca, mas independente de qualquer coisa, se esse goleiro viesse, eu aprovaria sim a contratação dele, porque eu acho que o Flamengo está precisando de um substituto para o Diego Alves. Porque o Neneca, meus amigos, essa é a minha previsão, o Neneca não vai ser titular com o Diego Alves no banco. Todo treinador que chega lá, posso até estar errado, mas todo treinador que chega lá privilegia o Diego Alves. É impressionante. O Diego Alves, falhando pra caramba, continua no gol. O Diego Alves, e a imprensa ignora as falhas, o Diego Alves se machuca imediatamente, retorna do departamento médico com aprovação para jogar, e aí o que acontece? O Diego Alves entra como titular, como não deveria ter entrado naquela partida contra o Palmeiras.
porque ele não estava treinando. Você se recorda que o Diego Alves estava afastado e voltou ali para aquele jogo, mas aí o pessoal fica falando aí que ele tem experiência em jogos decisivos, enfim, eu realmente questiono muito isso. Esse vídeo não é para falar mal do Diego Alves, mas esse vídeo é para falar uma verdade. As pessoas não querem falar as verdades. Eu acho que precisam falar as verdades. As verdades precisam ser ditas lá no Flamengo, justamente para que nós tenhamos o ano de 2022 melhor do que o de 2021. E as verdades para isso precisam ser ditas, porque se você não disser as verdades, meus amigos, a torcida não vai refletir. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho razão e muita gente concorda comigo. Então eu queria muito que o Diego Alves tivesse ali um substituto. Já tem para minha altura, mas um cara de nome, então para poder rivalizar com ele. Eu também, meus amigos, me causa espécie, não é só de reclamação de possível reforço, não. O do Neto é só uma reflexão. Mas o Flamengo quer contratar um lateral esquerdo chamado Dalbert. Na semana passada veio um jogador chamado André Anderson, ninguém ouviu falar, e muito menos desse Dalbert, que é lateral esquerdo. Eu não sei se ele, sinceramente, nem me preocupei mais em saber. Ontem eu estava conversando com o companheiro Roncari, e ele me falou: Fernando, olha, tem inúmeros jogadores ali, quando não tem do Juliano, ele acaba por intermediar a negociação. Não sei se esse Dalbert também é do Juliano Bertolucci, ou se ele está envolvido, só que ninguém nunca ouviu falar dele. Agora ele está no Cagliari e não se destaca. A verdade é a seguinte, ele não se destaca, ele foi emprestado da Inter de Milão para o Fiorentina, do Fiorentina para vários clubes, não se destaca, agora parece que não está bem, foi devolvido. O companheiro vai ser devolvido e o Flamengo traz. É isso que eu não consigo entender. E é por isso que eu questiono essas relações que o Flamengo tem com esses empresários. Porque, caramba, vai trazer o cara para quê? É que nem o Bruno Viana. Trouxe o Bruno Viana para quê? Me diga. O Carvalhal dispensou o companheiro lá. E o Flamengo traz. O que podia dar? Errado, né? Como deu errado. O Bruno Viana deu errado aqui no Flamengo. Inclusive o contrato dele se encerrou ontem e ele está livre. Não sei para onde é que ele vai. Mas o fato é que ele não podia ficar no Flamengo. E aí um cara desconhecido veio, jogou mal, entregou ouro também, não foi frutífero, o Flamengo pagou salários e atua. Então, esse tipo de aposta, realmente eu não concordo. Vamos ver se vai dar certo. Pô, não deu certo em lugar nenhum. Você já tinha ouvido falar desse tal de Dalbert aí? Ninguém ouviu falar, sabe? Então, eu acho que tem que contratar, já que o Flamengo tem algum dinheiro, apesar de que esse dinheiro aí que o Flamengo está dizendo que vai para o departamento de futebol, boa parte dele já está comprometido com parcelas de outros jogadores. Lembrando a vocês que o belga hoje também, ele comunicou ao Manchester United que gostaria de ficar aqui no Flamengo. Notícia horrorosa para iniciar o ano para mim, né? Para você aí que acha que o cara joga pra caramba, então tá tudo bem. Mas eu não gostaria que ele ficasse. Então esse Dalbert, meus amigos, eu sei, você vai dizer aí, Fernando, pô, você está reclamando, mas você sabe que eu tenho razão, pô. Você sabe que esse Dalbert não é conhecido e que não vingou em lugar nenhum. Você sabe disso, então você não pode reclamar de mim, né? Tem também 2 jogadores sendo ventilados que eu acho muito bons, ou seja, gostaria muito que viesse para o Flamengo. O primeiro deles é o Soteldo. Soteldo seria um bom reforço. Ainda mais aí para o Paulo Souza, que agora gosta de jogar de maneira aguda pelos lados de campo. Então, eu acho que quanto mais atletas você tiver ali, melhor. Devolveria o Kennedy, que infelizmente foi uma decepção para mim. Devolveria o Kennedy e tentaria trazer o Soteldo para o Flamengo, já que ele foi ventilado, já que ele foi oferecido. E eu acho, sabe, meus amigos, que seria bom, desde que você naturalmente abrisse espaço orçamentário dentro do elenco para poder trazê-lo. E o outro é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho eu acho que jogaria fácil aqui. Ele não está numa boa fase, mas ele já provou que é um grande jogador, já teve em grandes equipes, acho que jogaria fácil aqui. Eu acho que ele talvez lograsse tanto sucesso, não é mais ainda do que o Renato Augusto lá no Corinthians vai lograr nesse ano aí, porque o Renato Augusto vai jogar bola, porque ele joga bola e o Felipe Coutinho jogaria também, e nós estamos precisando, meus amigos, de jogadores por onde ele joga, e ele inclusive é versátil, ali no meio campo pode ocupar várias funções. O Ilharão também
recebeu uma proposta fantástica, 30 milhões de reais ou 32 milhões de reais, e parece que o Paulo Souza disse que não, porque o Arão realmente é o ponto de equilíbrio do time do Flamengo. E eu vou dizer a vocês, ou é, eu torço muito pela carreira dele, ou é, mas o Flamengo teria que trazer um volante que tivesse a categoria dele para poder sair com a bola, tivesse a visão que ele tem frontal e periférica para poder construir uma boa saída de bola e que fosse mais marcador do que ele. O Flamengo podia aproveitar essa oportunidade de trazer esse volante para cá, porque é uma posição carente também. Então, meus amigos, é o seguinte, eu amanhã, acho que 17 ou 18 horas vou fazer uma live com você, talvez 17, 18, vamos ver, sempre aquela hora, e aí eu vou fazer uma live para que nós nos comuniquemos melhor e que debatamos sobre tudo isso aí que vem circundando o ambiente do Clube de Regatas do Flamengo. Feliz Ano Novo, hoje dia 1 de janeiro, amanhã, dia 2, tem uma live. Feliz Ano Novo, meus amigos, sejam muito felizes. Comentem aí o que vocês acham dos meus comentários. Saudações rubro-negras a todos vocês.